Como identificar os fatores estressores? Então, primeiramente, quando aconteceu o comportamento? Pensar em tempo e espaço geográfico. É extremamente importante eu pensar em tudo. Aconteceu logo no início da aula? Foi assim que ele chegou? Então talvez tenha acontecido alguma coisa já lá fora. Foi aqui dentro? É sempre antes da aula de português, ou de matemática, ou de inglês, ou do intervalo, ou de natação? Então será que tem algum estressor nessas aulas que vem a seguir? Ou será que a aula anterior foi de história, geografia, de ciências? O que será que aconteceu antes? Então eu preciso identificar tempo, quando aconteceu, e espaço. Onde que aconteceu? Foi no portão da escola? Dentro da sala de aula? Eu estava perto da carteira dele? Ele estava perto da minha mesa de professor? A gente estava indo para a diretoria? Ele estava indo ao banheiro? Então, tudo isso pode trazer uma resposta para que a gente possa conseguir o máximo possível extinguir esse comportamento inadequado. Há situações que esse comportamento não aconteça? Por exemplo, quando eu dou uma atividade para ele na escola, ele grita, mas quando a mãe dá essa mesma atividade igualzinho em casa, ele não grita. Então a gente precisa entender que muito provavelmente o ambiente que está sendo o problema. Ah, mas aí sou eu que sou o problema? Estou tentando dar uma boa aula, eu sou uma boa professora. Não, talvez não seja você, talvez seja, mas talvez não. Talvez seja o grito dos outros alunos, talvez seja o fato de ele ter que ficar sentado muito tempo na carteira, o fato dele ter que obedecer determinadas regras que a agitação dele não deixa ser possível, o fato dele não entender aquilo e se sentir fracassado, mas em casa a mãe acaba tendo mais tempo, mais paciência e mais pedagogia, o que é mais difícil também acontecer, mas acontece. Então, uma série de fatores pode estar afetando essa atividade dessa criança. Quem está presente quando ocorre? Mais ou menos parecido com o anterior. Então, assim, quem está presente é a professora ou é a mãe? Ou é a terapeuta? Tem um irmãozinho? Um coleguinha de sala, quando chega perto, sempre ele entra em crise? O que está acontecendo? Eu preciso começar a identificar para saber se essa pessoa não é o gatilho dessa crise dele, ok? E também, como consequência, se a pessoa que chega perto depois se não acalma ele mais rápido. Então, às vezes, a pessoa pode ser responsável pelo comportamento inadequado ou ela pode ser responsável também por extinguir esse comportamento inadequado. Então, eu preciso saber também quem estava perto e o que ocorreu. O que aconteceu antes do comportamento? Pense em atividades, eventos. Então, por exemplo, da pessoa que a gente falou antes, de repente a pessoa, ele faz uma birra, ele entra numa crise porque ele quer a atenção daquela pessoa determinada. Geralmente é a mãe, mas nem sempre. Uma tia que ele goste muito, alguma coisa, ele precisa chamar a atenção. E ele notou que toda vez que ele entra em crise, essa pessoa vem, ai meu Deus, olha só que dó. E aí ele tem a atenção dessa pessoa. E também não é por maldade, é a forma que ele viu que ele consegue a atenção. Geralmente, pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento não fazem nada por maldade, geralmente. Geralmente, o que acontece é que elas têm uma leitura errada das coisas, porque o neurodesenvolvimento delas não desenvolve de uma forma, não se comunica de uma forma esperada. Então, acaba tomando vias aí que nos surpreendem às vezes, ok? Então, pensar em tudo isso é de extrema importância para que a gente consiga realmente extinguir isso daí, mudar o comportamento e tomar cuidado para não reforçar o que está errado. O que acontece logo após a criança apresentar o comportamento? Lembra que eu falei para vocês que tem a consequência? Então, assim, ela se joga no chão. O que eu faço? Como mãe, grito, pode parar de birra. Ou como professora, ah, não, isso daí não vou conseguir, hein? Vou te mandar para a direção. Ou a gente fica, ai, coitadinho, não sei o quê. Tudo isso a gente precisa saber. Algumas crianças, quando você chama a atenção, elas respondem, mesmo crianças com autismo, elas respondem na hora, você fala assim, ó, ela para. Só que você tem que saber chamar atenção e tem que saber se você consegue chamar atenção dessa forma. E não adianta só falar, ó, ela parou e você parou. Porque ela não entende onde que tá o erro, onde que tá o acerto. E se ela para, você já fala, ai, que lindo, vem cá, nossa, tá se comportando, vamos jogar isso então? E aí você já oferece alguma coisa boa imediatamente, que é para ela saber que o comportamento adequado, ela vai ser recompensada. Comportamento inadequado, ela não vai ser recompensada, ok? Então a gente tem que também prestar atenção em como fazer para poder chegar nessa criança, né, e modificar o comportamento dela para que ela nem tenha as crises, né, e a gente consiga da melhor forma possível intervir aí, geralmente sem punição, sem gritos e sem broncas. Há outros eventos ou comportamentos que ocorram junto? De extrema importância anotar tudo isso também. Então lembra que eu falei antes, assim, quem estava perto, né? Será que é meu perfume? Mas, nossa, toda segunda-feira ele entra em crise. Será que é porque de final de semana ele já não está acostumado a ficar em casa? Então a gente precisa começar a conversar com a mãe, para a gente já ir preparando que na segunda vai ter aula. Ah, mas nunca isso aconteceu na segunda-feira, a gente é a primeira vez. Então é um fato novo. O que que fez acontecer isso justamente na segunda-feira, que é o dia que ele mais gosta? Então tudo isso também é importante, a gente avaliar para que a gente tenha o máximo de informações
possíveis e relevantes. Você consegue inferir o porquê do comportamento? É muito importante a gente começar a fazer inferências. Assim, nossa, mas o que aconteceu? Ah, já sei, deve ter sido tal coisa. Eu acho que é porque eu fiz tal coisa. Nossa, eu acho que é porque eu esqueci de fazer tal coisa. Então, a gente fazer essas inferências o mais rápido possível para poder se engajar já ali na interferência é o melhor possível. Então, a gente já, né, pensar assim, o que será que eu fiz ou o que será que eu não fiz, né? Será que está em mim o erro? Será que está no ambiente para que ele tenha entrado nessa crise? E por último, se a criança quer atenção, qual o melhor jeito de conseguir sem se engajar nesse comportamento? Então, com todas as anotações que eu fui fazendo, eu notei que ela faz isso para chamar minha atenção, como mãe ou como professora. Então, ela faz aquele escândalo todo, ela sabe que eu vou lá, abraço, beijo, aí ela, ah, que gostoso. Será que ela não está querendo só sair da sala de aula? Então, eu venho, falo assim para ela, ah, não, você está sofrendo, então vai lá para a sala da direção, senta lá no sofazinho, e aí lá ela não precisa fazer lição, ela não precisa ouvir o grito dos outros alunos, ela não precisa ouvir o sinal da escola, ela vai estar num lugar muito melhor, né? Então, eu preciso saber se ela está fazendo isso daí só para chamar atenção. E se for só para chamar atenção, qual a melhor forma de evitar isso? Aí eu preciso, de novo, toda aquela avaliação lá que eu fiz, né, até chegar nesse último ponto, entendi, é para chamar minha atenção. Então eu preciso começar a extinguir que a crise aconteça para que ela não faça isso, seja qualquer que seja o motivo. E se é para chamar minha atenção, aí eu tenho que ficar mais esperta ainda, porque eu tenho que saber como é que eu vou dar essa atenção para ela. Aí talvez seja uma boa coisa a gente ignorar essa atividade em que ela se engajou. Então, ela acha que para conseguir atenção, eu vou lá e dou atenção. Então, ela faz a birra, aí eu fico quieta, não dou atenção. Quando ela para, aí eu dou atenção para ela. Se ela volta a fazer, eu fico quieta de novo. Ela parou, eu já imediatamente já reforço o comportamento dela positivo, já vou falando, ai, que bom que você parou, tô tão feliz, e não sei o quê, e aí abraço, beijo, toca aqui, eu gosto assim, aí você vai sempre fazendo com que ela não entre nesse tipo de, não se engaje nesse tipo de comportamento.